Bom dia, meus irmãos e meus amigos que nos dão a honra de acompanhar nossas aulas aqui da nossa EBD Express, que é produzida pela nossa Igreja Batista da Lapa. Eu sou o Marcos Domingos e nós estamos aqui nessa série de aulas sobre a oração de Jesus, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, não é? Então, nós estamos aí trabalhando esse texto de Mateus, tentando mostrar para você detalhadamente o que é que o texto pode ainda nos dar de lição, de interpretação e que possa ser uma bênção na sua vida, uma edificação para a sua vida. Nosso tema de hoje é a oração do Pai Nosso, intimidade e cerimonial. Esse é o título que nós vamos abordar nessa etapa aqui, né? E essa oração, quando Jesus diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, ao Jesus se referir a Pai Nosso, ele cria uma intimidade, ele mostra que há uma intimidade com Deus na hora que nós estamos orando. Como nós já falamos na primeira aula, Jesus era um homem de oração. E ele, várias oportunidades, a Bíblia registra isso. Cerca talvez de 25 vezes nos evangelhos aparece texto dizendo que Jesus orou. Ora, ele orou mais longamente, ora bem curtamente, né, em algum dos momentos da sua vida, do seu ministério aqui na terra. Lógico que naqueles momentos mais críticos ele passou a noite orando, né? Também vamos recordar um pouquinho que o professor Rafael, na aula que antecede a essa aqui, ele abordou a primeira parte do versículo que nós vamos trabalhar hoje e ele fala sobre o Pai Nosso, especificamente sobre essa oração, Pai Nosso. A primeira parte desse versículo, Pai Nosso que estás nos céus. E aí, na sua abordagem, ele coloca que Deus está próximo, né? Ele é familiar nosso, mas ao mesmo tempo ele é transcendente. Quer dizer, ele tem uma comunicação com os seus suplicantes, com os seus filhos, não é? Ele transcende, ele não é um Deus que está isolado. Quando você observar certas religiões, especialmente religiões orientais, você vai encontrar, por exemplo, o deísmo, como disse o professor Rafael, né, que ele diz que Deus criou o mundo, né, dentro dessa concepção do deísmo, Deus criou o mundo e simplesmente o abandonou, se distanciou dele. Aqui nós estamos vendo pela oração de Jesus que não, que Jesus fala Pai Nosso, então mostra essa intimidade. Deus está presente, Deus está na nossa casa, porque Ele faz parte da nossa família espiritual. Uma outra filosofia ou religião chamada panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Né? É muito comum você ouvir isso, que as pessoas tentam enxergar Deus nas plantas, nos animais, e assim, então, como se Deus fosse alguma coisa completamente indefinida. Não, Deus ele é uma pessoa, está muito bem definido, tem uma identidade muito clara. Então você vê que quando Jesus ensina a sua oração, ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Ele se aproxima de Deus como se fosse como um familiar, como nós podemos aproximar de Deus, de filho para pai, não é? E diz aonde é que Deus está, quer dizer, Deus está em um certo lugar, que é aí no caso colocado como céus, um lugar um pouco superior ao nosso aqui na terra. Muito bem, então aqui nós vamos agora pensar no texto que é o objeto dessa aula, e nós vamos encontrar Mateus capítulo 6, verso 9, a parte B do versículo. E diz o texto assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é? Então a expressão que eu vou me concentrar aqui é santificado seja o teu nome. Não é? Então, como já dissemos, chamar Deus de Pai é uma coisa íntima. Não é? Dizer que Ele está no céu, então mostra uma exaltação ao Deus Pai. Mas Deus também é santo, não é? E aqui o fato de Jesus falar santificado seja o teu nome não tem nada a ver com
como se nós pudéssemos fazer Deus santo, porque Deus é santo por natureza. Ele não vai se tornar santo por uma obra humana, por uma questão de uma beatificação, uma canonização. Deus é santo por natureza. Então aqui o conceito que nós vamos ver aqui não é nesse sentido, mas vai ser no sentido de que o nome de Deus seja reverenciado como um Deus santo. Não é? Santificado, então, que é a palavra da nossa aula, tem vários significados. Pode ser colocar em separado, que é, na verdade, a ideia original mesmo, consagrar, tratar como santo, dedicar, reverenciar. Eu gosto, para a nossa abordagem dessa vez, pensar que quando Jesus estava orando, ele está dizendo assim, que o nome de Deus seja tratado como santo. E eu estou reverenciando a santidade do nome de Deus. E essa exaltação ao nome santo de Deus aparece várias vezes na Bíblia, e só nos Salmos aí há pelo menos 11 citações dessa santificação, a exaltação da santidade do nome de Deus. Eu tenho algumas citações aqui que diz assim: alegrem-se no Senhor, justos, louvem o seu santo nome. Salmo 97, verso 2. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Salmo 99.3. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Salmo 33, verso 21. E outras citações que você também pode olhar aqui no meu slide e pode depois conferir na Bíblia. Então havia já no passado, no Velho Testamento, na prática judaica, nos salmos de cantar, de exaltar a Deus, essa invocação de que o nome de Deus é santo. Não é? Existe esse tributo à santidade de Deus. O suplicante, então, aqui, esse que está fazendo a sua oração, levando a sua súplica a Deus, não é? Ele tem que saudar, então, o nosso Deus, né, como uma autoridade, né, como uma autoridade que vai atender a sua petição. Então, uma autoridade superior ao suplicante, ele fala, Pai nosso, estás nos céus, e aí ele, ao mesmo tempo, ele considera que ele está entrando num lugar santo. Não é? Então, quando nós estamos orando a Deus, nós estamos entrando na presença dele, que é santo. Nós temos intimidade familiar com ele, mas isso não anula, não é? Não anula esse respeito, essa reverência que nós temos que ter por Deus, não é? As coisas podem andar bem juntas. Você tem um filho que se aproxima de você, mas em nenhum momento ele pode ser desrespeitoso com você enquanto pai, enquanto mãe. Nós temos observado hoje na vida moderna que alguns pais, eles perderam completamente o controle da educação dos filhos, e a linguagem que os filhos se referem aos pais é uma linguagem que traz vergonha muitas vezes. Até os filhos acabam, na presença de outras pessoas, ofendendo seus pais com palavrões e outras coisas mais, porque se criou uma liberdade absurda. O filho não reconhece o pai como autoridade. E aí, isso que vai criar sérios problemas nesta família. E há pais que permitem isso, e alguns acham até engraçado o filho ofender, chamar o pai e a mãe de nomes que a gente vai dizer na nossa linguagem popular, nomes feios. Então, o que nós estamos olhando aqui é que quando nós estamos dizendo santo seja o nome de Deus, nós, na verdade, ao se referir a Deus como santo, o nome representa a pessoa de Deus. Isso é uma prática muito comum no judaísmo, de que o nome que se dava para uma criança representava aquela pessoa. Muitas vezes o nome foi mudado, como nós vemos na Bíblia, de Abrão para Abraão, porque Deus mudou a identidade ou o perfil de Abraão. Então Deus mudou o seu nome, para que o seu nome refletisse aquela pessoa. Quando nós olhamos o texto, por exemplo, de Jesus, né, quando ele nasceu e quando ele recebeu o nome de Jesus, o texto fala assim: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Essa é a instrução do anjo para José. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veja que o nome de Jesus está associado à pessoa salvadora.
ali. Por isso que ele recebeu aquele nome, que nós estamos lá. E no Velho Testamento, nós encontramos muito essa preocupação em associar o nome à pessoa. Então, quando nós encontramos o texto, por exemplo, de Moisés, que estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, não é? E Deus se apresenta a ele numa sarça ardente, não é? Então conversa com Deus ali, e nós vemos que Moisés, depois de receber a instrução, olha Moisés, você vai voltar lá para o Egito, você vai libertar o meu povo que lá está, e você vai se apresentar como um enviado meu. Aí, um dado momento da conversa, Moisés pergunta, mas quem é que eu vou dizer para eles que está me mandando? Qual é o nome que está me mandando aqui? E aí Deus diz assim no texto lá, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vocês. Então, não era uma coisa muito comum falar eu sou o que sou. Mas esse nome representa a pessoa de Deus, o eterno, aquele que sempre é. E não uma pessoa que tem, quem sabe, alguma outra característica temporária. Mas o nosso Deus, por ser eterno, se apresentou assim para Moisés. E é interessante observar que no texto hebraico, o nome que foi escrito lá é um nome que os judeus não ousavam pronunciar, porque eles tinham tanto temor daquele nome que a pronúncia para eles era uma coisa assim muito difícil de ser falada. Até as palavras usadas, que são 4 letras, né, não tem vogais, não se sabe bem qual é a pronúncia. E passando com o tempo, para que eles não pudessem pecar contra o nome de Deus ou falar alguma coisa errada, eles começaram a usar nos textos Yavé, que era uma maneira um pouquinho diferenciada para não usar o nome mesmo original que Deus se apresentou, que está na nossa transliterado para a nossa língua como Y, H, V e H. Então passou a se usar Yavé, e em outras versões também chamado Javé, não é? Também essas são as traduções mais comuns aqui. Diz ainda os historiadores que quando alguém estava escrevendo um texto bíblico, né, ele trocava de caneta quando ele ia escrever o nome de Deus. Tal é o respeito pelo nome de Deus. Nós temos ainda ouvido algumas vezes assim que há também um outro termo chamado Jeová, mas Jeová é rejeitado por muitos eruditas, porque ele é um termo mais moderno, entre aspas, né, porque ele surgiu no ano de 1500 aproximadamente, né? Muito bem, temos uma história muito legal, que é a história de Alexandre, o Grande, conquistador, rei da Macedônia. E esse grande general, grande guerreiro, ele em aproximadamente 10, 12 anos, ele expandiu o reino da Grécia, né, desde a África até a Índia. E nunca perdeu uma batalha. Mas num certo dia, alguém trouxe na frente dele um soldado que havia abandonado as tropas, um desertor. E normalmente se sabia que esse tipo de conduta levava à morte. Aí quando trouxe aquele soldado na presença daquele grande general, o soldado prostrado ali tremendo de medo pela sua vida, Alexandre lhe faz a pergunta, qual é o seu nome? Aí o soldado responde timidamente, Alexandre. Aí o general se irrita e fala assim, qual é o teu nome? E ele responde, Alexandre. Aí Alexandre pega pela túnica, olha no olho dele e fala assim, com mais calma, se acalma um pouco, mas olhando firme para ele, fala assim, soldado, eu não vou te matar, mas eu vou te dizer uma coisa, muda a sua conduta ou troca de nome. Queridos, nós temos às vezes que pensar que quando nós somos filhos de Deus, nós somos da herança de Deus, nós temos um nome a ser zelado, o nome do nosso Pai. Então, se nós não respeitamos o nome do nosso Pai, não santificamos o nome do nosso Pai, é melhor a gente trocar de nome ou mudar a nossa conduta. Avançando um pouquinho mais, eu tenho um texto que toda vez que eu leio o texto, eu acabo me emocionando demais e às vezes até choro.
que é o texto do filho pródigo. É muito linda essa história, não é? E aqui eu queria fazer essa reflexão com você rapidinho aqui, pensando que a conduta do filho pródigo é uma conduta de uma oração do Pai Nosso. Quando nós olhamos o texto, né, o texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 11, nós vemos que o evangelista diz assim: caindo em si, né, o filho mais jovem, que estava distante, estava numa miséria, estava alimentando o porco, e ele diz, caindo em si, ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Eu vejo aqui a oração de Jesus numa prática, exatamente, quando ele tem essa consciência, porque a oração tem que ser feita com entendimento. A oração não é uma coisa que acontece numa êxtase. Oração ela é racional, ela é entendimento. E diz, caiu em si. E aí ele pega e coloca exatamente nessa ordem, pai, familiar, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado pelo teu nome. Veja a preocupação dele com o nome do pai, de ser chamado filho, de ter o sobrenome do seu pai. Era tão importante o pai dele, do filho pródigo, a sua dignidade, o seu respeito, que ele fala, eu pequei contra isso. Então eu não sou mais digno disso. Então eu vejo aqui essa oração do Pai Nosso nessa figura do filho pródigo. Para concluir a nossa meditação, eu queria dizer o seguinte, que o mandamento, né, dado a Moisés é não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 7. Então veja o seguinte, sabendo que Deus é Pai Nosso, não deve haver receio de se aproximar dele. Nós não podemos ter esse receio porque ele é nosso Pai. E nós temos que orar para que esse nome do nosso Pai seja venerado, seja respeitado. Ele não pode ser desonrado. Em nenhum momento nós podemos concordar com as pessoas que tratam Deus, o nome de Deus, de maneira leviana. Quando a gente encontra pessoas que não têm esse devido respeito, ele deve ser repreendido mesmo, porque isso é mandamento bíblico. Devemos sempre orar, então, com entendimento, para que não sejamos hipócritas, como nós já vimos aqui na série de aulas. Também, veja o seguinte, Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome, faz parte do mandamento. Se a pessoa não tem esse respeito, Deus certamente fará justiça sobre essa pessoa que não atende pelo mandamento bíblico. E aí outras passagens bíblicas falam o seguinte, opressão aos pobres, injustiça social, imoralidade profanam o nome santo de Deus. Então quando alguém se diz cristão, mas tem uma prática pecaminosa, o nome de Deus já está profanado. Outra coisa que também em Levítico há uma recomendação dizendo assim, zele pelas ofertas trazidas ao templo, para que o nome de Deus não seja profanado. Veja que algumas práticas nossas, alguns cuidados na igreja, nosso dia a dia, temos que tomar muito cuidado porque não é só usar palavras, mas atos fazem com que nós desrespeitemos o nome de Deus. Muito bem, então aqui eu estou encerrando, desejando a você que você possa melhorar a sua oração, não é? E certamente quando você fizer a sua oração com entendimento, Deus vai estar mais atento à sua prática, porque a Bíblia fala que as nossas orações são como perfume suave que chega ao trono da graça de Deus, e você certamente vai ter a sua oração respondida. Que Deus te abençoe, te guarde, seja com você. Obrigado.